Que a graça de Deus esteja sempre com vocês, aonde vocês estiverem, onde vocês for. Que o Senhor Jesus Cristo te proteja, que não deixe chegar nada de mal à sua vida, seu lar, seu casamento, mas que Deus conserve limpo, sem problema, como aconteceu no reino de Salomão. Todo o reino teve batalha. Todo o tempo que Israel existiu, desde lá de Faraó, ele vem passando por massacre, na mão de incrédulos, na mão daqueles homens que torturadores, carrasco, né? Na mão de carrasco. Sabe o que é ficar na mão de carrasco? Tem esposo carrasco, tem esposa carrasca, tem filho carrasco, tem patrão carrasco, tem sociedade carrasca. E eles estavam na mão de carrasco por 400 anos. Deus tirou eles, levando eles para o deserto, mas mesmo no deserto, ainda eles encontraram nação que vieram guerrear contra ele, que Moisés tinha que ter o braço erguido e Josué lutando para vencer essas nações, mesmo no deserto. Não deram sossego para Israel, porque não queria que Israel chegasse a Canaã. Não queria que Israel chegasse ao Espírito Santo. A luta, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, de Satanás é não deixar você entrar no Espírito Santo. Não é você ter o Espírito Santo. Há uma diferença muito grande e nós temos que prestar atenção nela. Que ter o Espírito Santo é uma coisa. O Espírito Santo ter nós é outra coisa. O Espírito Santo entrar em nós é uma coisa. Nós entrar no Espírito Santo é outra coisa. O Mombrana prega a mensagem, entrando no Espírito. Porque nós vamos encontrar muita gente cheia do Espírito Santo, como disse o Ilha Brana, e perdida. Porque ela tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem ela. Não tem ela. E não adianta o casamento, o homem casar com a esposa, para nascer o filho, tem que ter uma união do homem. A semente tem que entrar na mulher para a criança nascer. Se a semente não entra na mulher, não tem como nascer a criança, ainda que são casados e bem casados. Nós encontramos lá o filho de Judá, que ele derramava a semente na terra e morreu. Antes de deixar a semente ir para Tamar, que era o correto, ele deixava cair por terra. E Deus matou ele por isso, porque ele desviava a semente. E a semente é a palavra. E tem pessoa que desvia a palavra. O batismo em nome de Jesus Cristo é desviado da igreja. A Santa Ceia com lava-pé é desviado da igreja. Agora mesmo ouvi um pastor dizer, não para mim, disse para outra pessoa, que o lava-pé era costume dos judeus, nós não somos judeus. Aí Jesus vem e fala, a salvação vem do judeu. Jesus conversando com a samaritana, São João 4, ele disse, a salvação vem do judeu. Aí o irmão Brana vem e fala, tem 3 países que trouxe para nós socorro. Roma trouxe estrada. Roma foi a responsável de trazer para o mundo estrada. Estrada de ferro, estrada de rodagem. Ela trouxe estrada. A Grécia foi usada para trazer para nós
a cultura da letra, letras, né? Ler, escrever, a palavra, isso veio da Grécia. E Israel foi o responsável de trazer para nós a salvação. Ele trouxe para nós Jesus. Então, são 3 países que Deus usou para abastecer o mundo, com estrada, leitura e fé. Sempre Deus trabalha com 3. Então ele disse, não, aquilo é coisa dos judeus. Ora, se é coisa do judeu, é coisa nossa, porque Deus tirou do judeu e trouxe para nós. Lá quando José cruzou o braço, ou Jacó cruzou o braço, e abençoou os 2 filhos de José, o Efraim e o Manassés, ele tirou a mão direita de cima da cabeça de Manassés e pôs o Efraim, que era o mais novo, e pôs a esquerda em cima do mais velho. E José não entendeu e falou, pai, o senhor está errando, o senhor está ponhando a mão direita em cima do menor e a mão esquerda em cima do maior. Ele falou assim, não é eu que cruzei o braço, meu filho, é Deus, porque o maior vai servir o menor. Aí vem o Mombrana e fala que aquilo ali era o Calvário, era a cruz. Jacó cruzou o braço mostrando o Calvário, que no Calvário a mão direita ia passar para nós e a mão esquerda para Israel, no cruzado braço de Jacó. Então, vem lá do judeu, mas vem do judeu mesmo. Se é coisa do judeu, é coisa nossa. Se é coisa do judeu, é coisa nossa. Então o que nós vemos muitas coisas. Falta, o irmão Brana disse assim, falando do Espírito Santo que nós estávamos falando. Tem gente que não recebe o Espírito Santo porque não é ensinada. Elas não são ensinadas, porque para receber o Espírito Santo você também tem que ter ensinamento. A pessoa ensinar você como recebe. O irmão Brana fala assim, a pessoa que quer receber o Espírito Santo, falava isso na igreja, venha na frente, que lá no quartinho tem um irmão que vai ensinar você como receber o Espírito Santo e como conservar o Espírito Santo na sua vida. Porque ele também pode ir embora, disse o irmão Brana. Ele, na mensagem do São 1 do volume, ele disse que quando tem fuxico, aonde tem fuxico, o Espírito Santo não está. Ele sai, bate asa e vai embora. Ele fica lá na árvore, esperando você se consertar para ele voltar. Então, por exemplo, João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Aí perguntaram para o irmão Brano, o João Batista recebeu o batismo do Espírito Santo? O irmão Brano falou assim, não, ele recebeu o Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque só veio depois que Jesus foi glorificado. E isso está em São João, capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva sairá do seu ventre. Aí a Escritura vem e fala, ele falava isso, referindo o Espírito Santo, que eles não tinham recebido ainda, que não tinha sido derramado ainda, só depois do corpo glorificado de Jesus, porque Jesus não tinha sido glorificado ainda, assim a Bíblia diz. Por Jesus não ter sido glorificado, então não tinha o batismo do Espírito Santo. Veio depois que Jesus foi glorificado. Está em São João 7, 38, está na Bíblia, está bem claro. Então, João Batista era cheio do Espírito Santo, mas não era batizado com o Espírito Santo. Dizia-se, você ter o Espírito Santo é uma coisa, você ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Você ser selado com o Espírito Santo é outra coisa. Quando você é selado é quando você entra dentro dele. Aí fecha a porta da casa da Arca de Noé. Fecha a porta e ninguém abre mais. E não tem jeito de mexer mais com você. Como ninguém podia mais tirar Noé de dentro da arca porque a porta estava fechada. E também não tinha mais jeito dele sair porque a porta estava fechada. Aí é que você vai viver vida escondida em Deus. Como o irmão Brana prega a mensagem, vida escondida em Deus. Aí cumpre na sua vida, na minha vida, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
O esconderijo é Jesus. Porque os fariseus não viu Deus dentro de Jesus, porque ele estava escondido dentro de Jesus. O Pai estava escondido dentro do Filho, porque o Pai é o Espírito Santo. Agora, irmão, eu tenho ouvido também comentário que é do pastor, não estou falando pastor da mensagem, mas pastor aí, denominacionais, que eles estão pregando, Jesus está vindo. Jesus está vindo. A vinda de Cristo já é pregada desde os apóstolos. Desde os apóstolos já é pregada a segunda vinda de Cristo. Eu também ouvi um pastor, até esse já é da mensagem, mas não é do Brasil, pregando que nós estamos ainda dentro da primeira vinda, e que a segunda vinda de Cristo é quando ele vem, é a segunda vinda. Nós estamos ainda dentro da primeira, não. Desde quando Cristo morreu e ressuscitou, começou a segunda vinda dele. Dali para cá começou o trabalho preparando o povo para a segunda vinda dele. É lógico, quando uma mulher dá à luz um filho, ela vai preparar para dar à luz o segundo filho. Ela não vai preparar para dar à luz o primeiro filho, que ela já deu. O que ela tem que preparar para dar à luz o segundo filho? Desde quando nasce a criança, ela já começa a ver, o organismo dela já começa a se preparar para o segundo. Agora, quando Jesus veio a primeira vinda, que ele ressuscitou, ele falou, está consumado? Ele disse, está consumado. Então, dali começa a primeira vinda, a segunda vinda dele. A segunda vinda de Cristo, ela dá início quando o Espírito Santo é derramado ali no Ato 2, que a igreja é inaugurada, ali já começa os pregadores pregando a segunda vinda de Cristo. Pregando a segunda vinda de Cristo. É lógico, irmão, que você planta você planta aí uma roça de trigo e você colhe o trigo, você não vai ter uma segunda safra em seguida. Você vai preparar a terra. Você acabou de recolher o trigo, aí você vai ter que preparar aquela terra, arar aquela terra para depois plantar de novo o trigo. Aí vai um tempo de preparação. Então, desde quando Cristo morreu para cá, o Espírito Santo está juntando a noiva. Aí veio as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, cada era é um grupo de noiva que é preparado. Ela se junta em 7 grupos. Então, os 7 grupos da noiva, as 7 eras da igreja, ela é aliança. As 7 eras é aliança, porque cada era tem uma cor. A era de Efésios é vermelho. A nossa era já tem outra cor. Cada era tem a cor verde, a cor amarela. Então, a cor azul. Cada era é uma cor formando o arco-íris. A era da igreja é o arco-íris. A era da igreja é a túnica de José. É a túnica de José. As 7 eras da igreja. Vê bem, irmão, que quando José perde aquela túnica tirada pelos seus irmãos, aonde ela vai? Ela volta para Jacó, cheia de sangue. Então, é aí que está a 7 eras da igreja. Ela volta para Jesus, que é a graça. Jacó aponta para Jesus, que é a graça. Cheia de sangue. Ali foi sangue do cabrito. Agora é sangue do cordeiro. Ela teve que voltar para Jacó, que deu para José. Então, ali era a 7 eras da igreja, banhada de sangue de cabrito, agora é o sangue de Cristo, regressando para Deus. Regressando para Deus. E aonde vai José? José vai para o Egito. José desce para o Egito. Mas a túnica voltou para seu pai. A túnica voltou para seu pai. Agora é o contrário. Acaba a era da igreja, Jesus vai para o judeu buscar os 144 mil. Mas a era da igreja volta banhada de sangue, novamente, para aquele que o deu. As 7 túnicas, as 7 cores na túnica, o irmão Branham que disse na mensagem, discernimento de espírito, chama a mensagem. Ela vem da Grapa de Goiânia. Ele fala assim,
A túnica de José é a 7 eras da igreja. Ela não podia ser perdida. Ela tinha que voltar para o dono e voltar banhada de sangue. Aí que está. E as 7 tranças de Sansão também é as 7 eras da igreja. As 7 tranças de Sansão. Por isso que quando Sansão perdeu as sete tranças, ele não perdeu só 7 tranças. Ele perdeu também o olho. Ele perdeu 2 coisas. Ele perdeu as 7 tranças e ele perdeu também o olho. Então, quando ele ficou cego, ele foi vencedor. Porque o amor de Deus é cego. Se Isaac não fosse cego, ele não tinha abençoado Jacó. Ele ia ver que era Jacó. Por ele ser cego, ele abençoou Jacó. Porque o amor é cego. Por isso que ele abençoa nós, que não vê defeito em nós. O amor é Deus. Então o irmão Branham disse isso da mensagem, pôr no lado de Cristo. O amor é cego. E por ele ser cego, ele abençoa nós. Deus não vê nossos pecados, irmão. Deus olha para nós através do sangue. Para nós ele é cego. Se ele vê, ele sente o cheiro. Quando ele sentiu o cheiro de Esaú e Jacó, através da veste dele. E nós carregamos a veste de Cristo, o manto de Cristo. Então Deus não sente o nosso cheiro. Nosso cheiro é pecado. Ele cheira o manto de Cristo em nós. Era o manto de Esaú e Jacó, que ele sentiu o cheiro. Ele falou, o cheiro de Esaú. Agora ele fala, o cheiro de Jesus. Aí você vai lá no Evangelho de Paulo, não sei se é Coríntios, ele fala, nós carregamos o perfume de Jesus. E o mundo carrega o perfume da morte. Nós carregamos o perfume da vida. E o mundo carrega o perfume da morte. O mundo cheira a morte e nós cheira a vida. Porque Salomão disse que a minha amada é um jardim fechado. Nós é um jardim. E além de ser um jardim, nós somos ainda protegidos por cerca. E essa cerca é o Espírito Santo. O anjo do Senhor acampa ao vosso redor. Acampar é guardar. Então, nós estamos acampados por anjo, nós estamos acampados pelo Espírito Santo, que é a cerca elétrica nossa, diz o irmão Branham. Nós estamos protegidos por muita coisa. Nós é protegido pelos anjos, nós é protegido pelo Espírito Santo, nós é protegido pelo sangue de Cristo, no caso. O anjo não podia entrar na casa dos hebreus, lá em Êxodo 12, porque o sangue estava no bar da porta. A casa da Raabe não podia cair, porque o cordão estava na janela, tudo aponta para o sangue, que hoje é o Espírito Santo. Que o sangue de Cristo e o Espírito Santo se tornam um. Então eu tenho visto muitas coisas assim. Eu tenho visto um comentário mais forte que tem. Jesus está vindo, Jesus está vindo. Jesus está vindo de quando ele ressuscita, que ele manda o Espírito Santo. Jesus está vindo. Jesus está se preparando. Ele preparou a primeira era, levou embora, preparou a segunda, levou embora. Ele vai levando de grupo, de grupo, de grupo, de grupo. Ele vai levando, vai guardando onde? No paraíso. Para depois agora ele vir e tirar do paraíso e vir para a terra pegar o corpo. 16 elementos, porque não é esse, porque esse é híbrido. Carne e sangue não é do reino do céu. Esse corpo aqui é um véu que será rasgado, como foi rasgado o véu do templo. Quando o véu do templo foi rasgado, o sacerdote, Jesus foi manifestado. E quando esse corpo for rasgado, então será manifestado o corpo glorificado. O corpo glorificado. Então, nós estamos esperando uma trocância de corpo, porque o nosso espírito, nossa alma, já foi trocada. Nós já temos uma alma nova. Então, nós já temos vida eterna. Jesus disse, aquele que crê em mim já tem vida eterna. Então, nós já temos vida eterna. Só que é na alma. A nossa alma já é eterna, porque ela nasceu de novo. O nosso espírito é eterno, porque o nosso espírito também nasceu de novo. O nosso espírito, nós temos uma segunda alma e nós temos um segundo espírito.
Eu darei espírito novo, um coração novo e um espírito novo. Disse Deus, eu te darei um coração novo e um espírito novo. Então, o irmão Branda prega a mensagem que Deus deu um espírito novo para nós. E esse espírito novo, Deus habita nele, esse espírito novo. Porque tudo nós que nascemos com a alma natural e um espírito natural, foi dado por permissão de Deus. Deus permitiu. Você quer mensagem para isso? Você lê E Não Sabeis. A mensagem chama E Não Sabeis. Tudo nós nascemos com a alma e com o espírito natural. Depois esse espírito, com essa alma natural, morre, sai de cena e vem do céu uma alma e um espírito, mas essa alma e esse espírito é de antes da fundação do mundo. Aí que ela vem e entra em nós. Aí Jesus vem e fala para os discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiar, porque a carne é fraca, mas o espírito já está pronto. Então nós já temos duas coisas prontas. A nossa alma e o nosso espírito já está pronto, já é novo. Nós já temos um novo nascimento na nossa alma e no nosso espírito. Mas o nosso corpo ainda não nasceu. E isso o irmão vai encontrar em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo disse, nós gememos em nós mesmos, esperando a redenção do nosso corpo. O que é a redenção? Trazer de volta. O que é o nosso corpo que vai trazer de volta? É o 16 elementos que ele estava preparado já lá, antes de Adão nascer, já estava na terra o nosso 16 elementos. Só esperava o sopro de Deus. Mas como veio o pecado, isso foi adiado. E agora Deus cumprirá seu plano. E ele soprará nesse 16 elementos e formará o corpo glorificado. O corpo glorificado. Formará agora com esses 16 elementos. E você pergunta para mim, aonde está o 16 elementos? Está dentro de nós, porque é uma roda dentro da roda. Dentro desse corpo natural, tem um corpo espiritual. 16 elementos está em nós, que é potássio, que é ferro, que é petróleo, está tudo dentro de nós. Esses 16 elementos. Por isso que nós gememos esperando a redenção do nosso corpo. Porque esse corpo está grávido de outro corpo. Esse corpo aqui tem que abrir. Nem o casulo abre e sai a borboleta. Até ali era uma largata, mas depois que ela entra no casulo, esse corpo é o casulo. Ele será rasgado e sairá de dentro dele um outro corpo cheio de cor. Aí que entra novamente a 7 eras da igreja. Entre nós, novamente, a túnica de José. A túnica de 7 cores, porque nós vivemos dentro de uma aliança de Deus. Nós vivemos dentro de uma aliança de Deus. Por que Davi derrubou Golias? Porque estava na aliança de Deus. Ele disse, nós somos circuncidados. E o que é circuncisão? É o batismo no Espírito Santo. Circuncisão é o batismo no Espírito Santo. É a túnica de 7 cores na nossa vida. Então, nós vivemos dentro de uma aliança com Deus. E a aliança que Deus fez com nós é a aliança de Abraão. É a maior aliança que existe, a aliança de Abraão. Por isso, irmão, que eu fico, às vezes, assim, surpreso com o irmão que é contra dízimo. Porque o dízimo foi dado na lei. Irmão, o primeiro dizimista é Abraão. Abraão deu dízimo para Melquisedeque, deu dízimo para o sacerdote. Ele deu dízimo para o Melquisedeque, que era teofania, nem era físico. Em teofania, não come, não bebe, não gasta nada em dinheiro. E Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Abraão não era da lei. Abraão é antes da lei. Abraão não era da lei, Abraão era da graça. E Abraão foi dizimista. E Jesus aperta os fariseus quando ele fala assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão. Então, a prova que nós é filho de Abraão, que nós estamos na aliança de Abraão, é nós fazer o que Abraão fazia. E uma das coisas que Abraão fazia foi dar dízimo. Se nós não estamos dando dízimo, nós estamos com os fariseus. Crendo em Deus, mas fora da aliança. Fora da aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão é o pacto, aliança e pacto é o mesmo.
E o pacto que Deus fez com Abraão foi que tu é meu. Aonde quem te abençoar será abençoado, quem amaldiçoar será amaldiçoado, e eu te darei essa terra, eu te darei, olha para o céu, vê as estrelas, são a sua descendência, olha para a terra, vê no mar a areia, você pode contar, não, são a sua descendência. É a aliança que ele fez com Abraão, tu é meu. Não importa o que acontece, tu é meu. Então ele fez essa aliança, com a aliança que nós estamos, é a aliança de Abraão. É chamada de aliança incondicional, sem condições. A aliança que Deus fez com nós é aliança sem condições. Nós não temos condições. E Deus nós salva sem condições. Abraão não tinha condições para dar luz filho. Nem a Sara tinha condições. Estava com 100 anos, ela estava com 90. Fisicamente falando, eles não tinham condições. Mas Deus deu condições. Aí que nós estamos nós. Nós também não temos condições. É Deus que dá condições. E as condições não é nós que arruma. Nós não arrumamos condições. É Deus que dá condições para nós. É Deus que dá para nós condição. Como ele deu para Sara, deu para Abraão. Então, para terminar, eles ficam falando assim. Eu estou falando aqui, mas eu não consigo entrar onde eu fico sempre ouvindo esses pregadores falar. A vinda de Cristo. Aí ele fala, ó, o terremoto. Aí ele fala, olha aí os enchentes. Olha aí o ciclone. Olha aí os tufão. Jesus está vindo. Olha aí as matanças. Olha aí os desequilíbrios da política. Olha aí a nação contra a nação. Rússia contra a Ucrânia. Jesus disse a nação contra a nação. Quando vocês vêem nação contra nação, ainda não é o fim, Jesus disse, é o começo das dores, não é o fim. Então estão todo ele assustado que Jesus está vindo. Né? Agora, o irmão Branda, que o irmão Branda fala? O irmão Branda fala que esse nação contra nação, a natureza revoltada, a natureza cobrando, enchente, terremoto, e fogo que queima. O irmão Branda disse assim, isso aí são a advertência que Deus está dando ao mundo. Depois da advertência veio o juízo, que é 3 anos e meio. Agora o mundo está em advertência, depois vem o juízo. Mas não é para nós, irmão. Esse aí não é o sinal para nós. Vou terminar aqui dizendo, isso daí não fica olhando nessas coisas como sinal, que para você não é o sinal da vinda de Cristo. O sinal, porque todas as coisas têm que ter o sinal. A mulher, para dar à luz a uma criança, primeiro vem o sinal, o cara vai dar à luz. Todas as coisas têm um sinal. Quando vai chover, vem um sinal, trovão, tudo é sinal que vai chover. Todas as coisas têm um sinal antes de acontecer. Então, o sinal da segunda vinda de Cristo para nós, o irmão Brana disse, é a Igreja Católica pagando toda a conta dos países, porque ela que tem o dinheiro do mundo, e ela tem um pacto com Israel, mas será quebrado esse pacto, e a Igreja Católica pagará as dívidas dos países que estão tudo endividados, e depois ela vai exigir o direito de ser a única igreja. E por ela ter pagado a conta, estão devendo a ela. Aí ela tem o direito de fazer uma cobrança, e o que ela quer? Ser a igreja mãe, ser a igreja única. E eles vão dar para ela o direito de igreja única. E isso, irmão, é registrado. E isso entra na lei deles. Que eles mudam de lei todo dia, quase todo dia estão mudando de lei lá, os deputados lá, que são 513, mudam de lei quase todo dia. Então, quando ele fazia essa nova, porque o Getúlio fez para nós essa constituinte aí, o direito de religião, mas vai acabar o direito da religião vai acabar. Olha, irmão, lá no Oriente, eles já estão queimando Bíblia, e queimando o Alcorão, já estão queimando. Já estão queimando, pode ver. Tá, pega fogo assim, ele pega a Bíblia, rasga, pisa em cima, já estão fazendo isso. Então, quando a Igreja Católica pagar a conta de todo o país
e ela exigir de ser a igreja única, e quem não concordar com ela será fechado, aí que toda as denominações vai unir ela, porque ela vai exigir o quê? Ela vai exigir que crê igual ela crê. E ela vai falar que tem todo mundo que crê que Deus é 3 pessoas. Ora, para a Assembleia, Batista, Metodista, isso daí não é problema, porque eles já creem. Ela vai falar assim, tem que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para eles também não é problema, porque eles já... Então, eles já estão na Igreja Católica. Não é que eles vão entrar na Igreja Católica, eles já estão na Igreja Católica. Eles pregam Jesus, mas vivem a Igreja Católica. Eles falam da Bíblia, mas vivem a doutrina da Igreja Católica. Eles só têm a Bíblia na mão, irmão, a Bíblia está na mão dele, como se, assim se eu não esqueço a palavra que fala, quando com uma falsidade. Entendeu? Então, pega a Bíblia, anda com a Bíblia, lê a Bíblia, mas eles vivem mesmo a doutrina da Igreja Católica. São mãe e são filha. Apocalipse, capítulo 17. São a Jezabel e a Thalia, que é a mãe e filha. É a mulher que dançou na frente de Faraó, de Herodes, ela e a filha, Herodia e a filha. E quem dançou foi a filha. Quem mandou cortar a cabeça de João Batista foi a mãe. Aí essa união de mãe e filha, agradando quem? A política, Herodes. Isso daí vai repetir agora, irmão. Vai repetir nesses dias. Então, nós estamos olhando o concílio. Então, a igreja toda vai reunir, aí que vai declarar. Quem não crê igual a Igreja Católica será fechado. Será alacrado a igreja que não crê igual a Igreja Católica. Porque as filhas têm que obedecer à mãe. Para começar, são farinha do mesmo saco. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta qual é a mensagem por trás da parábola dos talentos. A mensagem, ela fala da parábola dos talentos. Olha, no momento agora, irmão Marcelo, eu fico devendo para você o nome da mensagem do talento. Esse dia teve um irmão que perguntou para mim aonde o irmão Bueno fala de Gideão. A mensagem que o irmão Bueno fala de Gideão é: se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres? Nessa mensagem, o irmão Bueno entra em Gideão e ele fala detalhadamente sobre Gideão. Se Deus é conosco, aonde está o seu milagre? Essa mensagem vem de Goiânia. Agora, a mensagem dos 10 talentos, ela também tem a mensagem, não tem o nome assim, 10 talentos, mas ele fala muito sobre os talentos. E eu, no momento, irmão, eu fico devendo por irmão, mas eu vou achar e vou falar por irmão qual mensagem que está com o irmão Bueno. Ele fala dos 10 talentos, que é uma coisa na Bíblia muito séria, que tem que ser levada muito sério, porque às vezes Deus dá para nós certas coisas e nós não usa. Deus dá para nós um dom e nós não usa. Deus dá para nós, às vezes, um bom salário e nós não usa para nada para o reino. Deus não deixa de dar talento para nós. O problema é que nós enterra. Quem não enterrou, recebeu o dobro a mais. Mas quem enterrou, além de receber por Jesus o tratamento servo mau, por que Jesus tratou ele de servo mau? Porque enterrou talento. Olha, irmão, se você tem saúde, é talento. Se você sabe falar, é talento. Se você fosse mudo, se você sabe ver, é talento. E você usa, você é um talento. Você é um talento. E você não tem enterrado você mesmo. Às vezes você tem enterrado você dentro de casa. Você tem enterrado você no quarto. Você tem enterrado
Às vezes você tem um talento de escrever, mas você enterra. Você tem um talento, às vezes, você tem um talento, às vezes, de falar de Deus, mas não fala. Então, tudo isso é talento. Tudo isso é talento. Talento que o quê? É um dom, é talento, um dom é um talento, tá certo? Uma profissão é um talento, mas não é só isso que é talento. Não é só isso que é talento. Dinheiro também é talento. Dinheiro também é talento. Estudo também é talento. Ler é talento. Tem pessoa que tem talento para ler, para escrever, mas não faz nada para o reino. Não faz nada para o reino. Enterra. Enterra onde? Aonde que ele enterra? Enterra no mundo. Enterra nas praias, enterra nos passeios, enterra no churrasco. Se enterra. E Deus, Jesus chama servo mau. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. E ele pergunta: pastor, somos escolhidos por Deus ou nós quem o escolhemos? Não, Deus escolheu nós. Deus escolheu nós. O irmão Branham disse assim, que Deus amou nós antes de nós amá-lo. E Deus escolheu nós antes da fundação do mundo. Porque aquele que de antes conheceu, ele chamou. E aquele que ele chamou, ele justificou, que é batizado. E aquele que ele justificou, ele santificou, que é lavado no sangue. E aquele que ele justificou, ele santificou. Aí o irmão Branham vem e fala: a nossa alma, o nosso espírito já está glorificado. Já está glorificado. Já tem vida eterna. Só falta o nosso corpo. Está faltando uma coisa. É esse corpo, que é esse véu. Então como é que é a pergunta? Essa aí é. A pergunta é: fomos escolhidos ou Deus? Sim, Deus escolheu nós para ser. Isso se trata da noiva, viu, irmão? Da noiva. Agora tem a virginécia, tem o justo. Isso aí, eles que têm que escolher. Aí que está. É eles que têm que decidir. O irmão Branham fala assim: se Deus te chama e você não vem, dali para frente, você tem que lutar depois para entrar. Ele quer que você entre, você não quer. Depois você que tem que lutar. Que nem a virginécia, o justo, é ele que tem que fazer o seu meio. Que nem Noé. Noé teve que fazer a arca se quiser ser salvo. Ele teve que trabalhar. Enoque teve. Enoque foi arrebatado. Enoque fez uma pirâmide e largou aí. O que ele fez, largou aí. E Noé, o que ele fez, ele entrou dentro para se salvar. Então você vê, Enoque e Noé, compara esses dois. Um foi arrebatado, andando, foi para o céu. O outro subiu pela arca para o outro lado. Então Noé teve que trabalhar. Então um é chamado, a noiva é chamada, ela é esposa, ela é escolhida. Porque é o marido que escolhe a esposa, irmão. Não é a mulher que escolhe o homem. É o homem que escolhe a mulher. É assim a lei, o homem escolhe a mulher. Não é a mulher que escolhe o homem. Então aí Jesus que escolheu a noiva. Agora, os servos, porque existe a noiva e o servo. Virginésia é servo. 144 mil é servo. Israel, alma debaixo do altar, é servo. Então o servo não é escolhido, ele que escolhe Deus. O servo é que escolhe. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Daniel Morelles pergunta: pastor Joel, existem irmãos de outras igrejas que podem ter o Espírito Santo ou é só no tabernáculo? Não, da outra igreja ele pode ter o Espírito Santo, mas não o batismo. O batismo não, irmão. Se ele for batizado com o Espírito Santo tira ele de lá. Se ele é batizado com o Espírito Santo na Assembleia, na Batista, Metodista, se ele recebeu o batismo no Espírito Santo lá, o Espírito Santo tira ele de lá. Porque o Espírito Santo vai ser cúmplice do pecado. Porque Apocalipse 18, 4, está falando assim: saia dela, povo meu, para não ser cúmplice do seu pecado. Saia dela, povo meu, para não ser cúmplice do seu pecado e não perder o direito, não perder a parte comigo.
sua parte comigo. Então, se Deus mandou sair dela, agora a pessoa cheia do Espírito Santo, lá dentro da Assembleia, ele pode ter o Espírito Santo, mas não o batismo do Espírito Santo. Viu, irmão? Nós não pode misturar. Receber, ter o Espírito Santo é uma coisa. Ter o batismo do Espírito Santo é outra coisa. É diferente. João Batista tinha o Espírito Santo, não o batismo. Sansão tinha o Espírito Santo, não o batismo. Por isso que o Espírito Santo vinha e saía. E quando o Espírito Santo saía, ele voltava para Dalila. O Espírito Santo regressava, ele quebrava a corda. O Espírito Santo saía, ele voltava a ser preso. Está vendo? Sansão tinha o Espírito Santo, ora tinha, ora não tinha. Então, domingo ele tem o Espírito Santo. Eles gritam na igreja, eles pulam na igreja. Segunda-feira, eles estão brigando com o vizinho. Segunda-feira, ele está brigando com o cobrador do circular. Então, eles têm o Espírito Santo de domingo, à noite, ou domingo o dia inteiro. Mas na segunda-feira já não tem. Por quê? Agora, quando tem o batismo do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo todo dia. Você tem o Espírito Santo na igreja, você tem o Espírito Santo na sua casa, você tem o Espírito Santo no serviço, porque aí ele anda com você. Ele não só visita você, ele vai e vem, ele permanece com você. Então há uma diferença, ter o Espírito Santo e ter o batismo do Espírito Santo. Eu creio que a denominação tem o Espírito Santo, mas não o batismo com o Espírito Santo. E quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo tira ele de lá. Amém. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Júlio Braz. Ele pergunta: Pastor Joel, os olhos são as janelas da alma e o ouvido é a janela do espírito? Foi mais ou menos aí, irmão, porque o irmão vê que o apóstolo Paulo fala assim: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Depois, e como ouvir se não tem ninguém enviado? O apóstolo Paulo fala isso: a fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, você vai ver que o ouvido se torna, se você for ver, o ouvido se torna uma porta. O ouvido nosso se torna uma porta onde entra a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Agora, o nosso olho é o que vê. Nosso olho é uma janela, tá certo? Porta e janela. Nosso olho é uma janela que entra claridade e que vê. Entendeu? Então tem essas duas qualidades, ver e ouvir. Porque o apóstolo Pedro fala assim, João, fala lá na sua cartinha, nós somos testemunho, nós pregamos o que nós vimos e ouvimos. O que nós vimos e ouvimos. São duas testemunhas, o ouvido e o olho. Um vê e o outro ouve. Porque você ser uma testemunha verdadeira de uma causa, chamada no fórum, você tem que ter essas duas qualidades. Você tem que falar do que você viu e do que você ouviu. Então tem que ter essas duas coisas, ouvir e ver. Então o olho tem visto Deus e o nosso ouvido tem ouvido falar de Deus. Por isso a Raabe, ela tinha ouvido falar de Israel. Agora quando os dois espias entram lá, que depois chega Josué, aí ela não tinha ouvido, ela tinha visto. Agora ela estava vendo. Antes ela ouviu. Ou a fé dela foi aumentada, que ela aceitou os dois mensageiros. Depois, quando Josué chega, ela só não vê. Mas agora ela ouve. Não só não ouve, agora ela vê Josué. Agora ela vê o poder de Deus. Ela tem ouvido falar. Agora ela vê. A rainha de Sabá também falou para Salomão: eu tenho ouvido falar de você. Eu tenho ouvido falar do teu reino. Mas agora eu estou vendo que não é nem a metade do que falaram para mim. Então ela ouviu, teve fé, depois ela foi lá no reino de Salomão, aí não só ouviu, viu, mas também viu o poder de Salomão. Aí ela falou, nem a metade do que falaram para mim é muito mais do que falaram para mim, porque ela viu agora. Então nós temos que ter essas duas coisas, ouvir e ver, ouvir e ver. E quando nós vê aquilo que nós ouvimos, nós faz que nem a Raabe fez, irmão. Nós somos salvos, somos livres. E nós faz que nem a rainha de Sabá fez. Nós dá glória a Deus. Nós dá glória a Deus. Falamos, aquilo que eu ouvi, agora eu estou vendo. E é verdade.
Então, quando a samaritana, ela foi lá na Samaria, lá, a samaritana foi falar para o samaritano que ela encontrou com Jesus na beira do poço, eles vieram tudo correndo conversar com Jesus. Eu falei assim, agora não precisa mais da mulher, porque agora nós estamos vendo com o nosso próprio olho. Eles viram ela falar que Jesus era o Messias. Eles vieram ver. Depois, quando eles viram, falaram assim, agora não precisa dela falar mais, porque nós mesmos estamos vendo. Então, ele viu, depois eles viram e aceitaram Jesus. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Júlio Braz, ele pergunta, qual é a altura adequada para os sapatos das irmãs, o salto? O irmão, o que eu posso falar para o irmão? Que Isaías fala que as irmãs andam cascavelando. Eu cascavelando, que o irmão Bueno mostra, é o sapato certo alto, que além de desviar a coluna da irmã, que ele desvia, com o tempo ela vai sofrer da coluna, e deixa o andar dela sexy. Ele atrapalha tanto o físico dela, como deixa o andar dela sexy. Porque a mulher de salto alto, ela fica com o andar sexy. O andar dela vira sexy, porque está cascavelando. Quem cascavela é cobra. Então ela está cascavelando. Agora, se você quer a mensagem do irmão Bueno, ela está em no volume das 70 semanas de Daniel. É a mais clara que nós temos sobre o sapato certo alto, que ele vai direto no assunto. Porque ao nascer do sol, o irmão Bueno fala do sapato certo alto, mas ele fala sobre orgulho. Que a pessoa não ia subir aquela escada, a mulher falou, vou subir, o irmão Bueno falou, você não vai subir, porque sapato certo alto, você não sobe essa escada. E ela tentou subir e caiu. Mas ali o irmão Bueno está se referindo ao sapato certo alto como orgulho, porque ele simboliza orgulho. Ele simboliza orgulho, o sapato certo alto. Mas no volume das 70 semanas, o irmão Bueno não fala como orgulho, não. O irmão Bueno fala que é errado a mulher usar sapato certo alto. Traz dois problemas. Uma, que a coluna dela vai sofrer dano na velhice, e o outro que transforma o andar dela em andar sexy, e aí provoca o homem. E se ela provoca o homem, no trono branco ela vai acertar conta com Deus, porque qualquer homem que caiu em adultério com ela no pensamento, ele será condenado. E quem provocou ele será condenado junto com ele. Não é só a pessoa que pratica que é condenado. Quem provoca também é condenado. Quem rouba é condenado, mas quem compra as coisas roubadas é condenado também. Os dois é condenado. Ele não rouba, mas ele compra as coisas roubadas. Então tem gente que provoca adultério. A mulher de calça comprida, ela provoca adultério, porque o homem vê o desenho do corpo dela através da calça comprida. Ela mostra o desenho do corpo dela. Ela mostra como é que é o corpo dela através da calça comprida. E muitas outras coisas ela mostra através da calça comprida, que eu não tenho coragem de falar aqui também. Acho que não é o lugar próprio de falar. Muita outra coisa a calça comprida mostra. Então, provoca adultério. E quando chegar no trono branco, Deus vai condenar a pessoa que cometeu adultério. Porque ele falou que aquele que cobiçar no pensamento já cometeu adultério. Então, aquele que pensar no seu coração já cometeu adultério. Então, ele está em adultério porque ele pensou naquela mulher de coração. Ele vai ser condenado. Mas quem provocou ele vai também. E quem aprovou, quem apoiou, vai também. Pastor que apoia, irmão que apoia a mulher usar calça comprida, você não compra, mas você compra as coisas roubadas. Você é mais condenado ainda. Você sabia que quem não mata, mas comenda a morte do outro, é mais condenado do que o criminoso? Você sabia? Não é só quem mata que é condenado. Quem mandou o outro matar é mais condenado ainda. Você manda a irmã usar calça comprida, você manda a irmã usar sapato certo alto, você também é condenado. Você não mata, mas você manda matar. Você também é condenado. Próxima pergunta da tarde, o irmão Marcos de Souza. Pastor Joel, a 70 semana de Daniel, ela parou quando o corpo de Jesus foi tirado da cruz?
E o arrebatamento da noiva? Vai voltar com as 70 semanas de Daniel? Vai, a 70 semanas de Daniel faltou só 3 anos e meio para fechar ela. Porque foi dividida em 7 semanas, que é 49 anos, para construir o templo. Depois foi dividida mais em 7 semanas, foi mais 63 semanas para esperar o Messias, que é 433 anos. Que quando o Messias veio, os fariseus já tinham tomado conta de Israel e não reconheceram o Messias. Aí faltou uma semana. Quando Jesus chegou, faltava uma semana. Uma semana para construir o templo, 49 anos. Cada dia é um ano. Mais 63 para esperar o Messias. São 433 anos. Com 7, são 499, né? 400, porque 70 semanas dá 470 anos, parece. Então, 7 anos para construir, 63 para esperar, e aí faltou 7 dias, uma semana. Essa semana era do Messias. Ele pregou 3 anos e meio. Então, das 7 semanas, ele pregou só metade. Então, falta 3 anos e meio para fechar 70 semanas. E esse 3 anos e meio é Moisés e Elias que vai completar. Vai ser o representante de Deus. Ele vai representar Jesus. E vão fechar as 70 semanas no 3 anos e meio. Então, nós estamos onde, irmão? Nós estamos parados na brecha. Nos 7 anos de Jesus, ele pregou só 3 anos e meio. Parou. Aí nós entramos. Agora ele volta para Israel e fecha. Então nós temos que sair. Se nós não sair, ele não entra. Ele tem que entrar para fechar 70 semanas de Daniel. Você sabe o que é parado numa brecha? Abre uma brecha, você para lá. E aquela brecha se encontra. Se você não sair, você é exprimido. Se você não sair, você é exprimido. Então Deus vai encaixar 70 semanas. Porque falta 3 anos e meio. E nele encaixar, nós estamos parados bem no meio. E prensa nós. Então nós temos que subir. Por isso que o irmão Brana disse, Ló saiu, Noé entrou, e nós temos que subir. Nós temos que subir porque vai fechar a 70 semana. Ou 3 anos e meio que resta, Moisés e Elias trará ele, fecha, encaixa a 70 semanas, e nós temos que sair. E nós saímos para o arrebatamento. Amém. Vamos para a última pergunta da tarde. O irmão Marcos Antônio. Ele pergunta, qual foram os 3 homens na Bíblia que não conheceram a morte física? Ora, Enoque foi um. Enoque foi um que não conheceu a morte física. E o outro homem que não conheceu a morte física foi Elias. Elias também não conheceu a morte física. Agora tem outro que não conheceu a morte física aí. E aí? Agora o outro eu não sei quem é, não. Vou ficar devendo por mão. Sei que Enoque é um, Elias é outro, e o outro que não conheceu a morte física, eu não sei agora responder qual é que é o outro. Mas eu vou procurar saber por mão, amanhã eu trago essa resposta completa por mão, sobre o terceiro homem. Sei que é um Enoque e o outro é Elias. E o terceiro agora não me lembro. Mas tem sim, tem o terceiro. Mas eu não me lembro agora quem é ele. Amém. Vamos para os filhos de oração da tarde. William Pinheiro pede oração ao seu pai que está em coma e a um amigo que está perdido para o mundo. O irmão Oliveira Marcelo pede maior presença do Espírito Santo em sua vida. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E pede oração também a um imóvel para conseguir alugá-lo. Joel William pede oração ao seu favor e família. Benedita Nintes pede oração ao seu favor e família. A irmã Helena Janzati pede oração ao seu filho que está com problema nos rins. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, não somos dignos de nada. Não temos condições como Sara e Abraão não tinham, mas o Senhor trouxe condições e eles fizeram
o trabalho que tinha que fazer, trazer em cena Isaac. Então, Pai Santo, nós estamos que nem Abraão e Sara, sem condições alguma, mas o Senhor dá condições para nós. Cura aquele que está enfermo, Pai, porque tem muita família sofrendo, mãe, pai chorando, porque tem um filho doente, ou preso, ou na droga. Nós temos também, Pai, muita filho sofrendo, criança sofrendo, porque não tem o pai está doente, a mãe está doente, ou até o pai está preso. Que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, que o Senhor possa resolver esses problemas que só o Senhor resolve. O Senhor resolveu de Sadraque e Mesaque na fornalha. O Senhor resolveu de Daniel na cova dos leões. O Senhor resolveu dos discípulos quando o barco estava naufragando. O Senhor resolveu de Israel quando estava preso no Egito. Então o Senhor é o Deus que resolve os problemas. Então resolve desses pais, dessas mães, dessas famílias. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo é que eu peço. Amém, Senhor. Amém.